Salmo 98, título e assunto. Este salmo é uma espécie de hino de coroação, proclamando oficialmente a conquista do Messias como monarca sobre as nações, com sonido de trombetas, aplausos e celebração de triunfos. É um cântico singularmente ousado e vívido. Os cristãos estabeleceram integralmente o fato de que expressões semelhantes ocorrem em Isaías. Mas nós não vemos força alguma na interferência de que por este fato seria sido escrito por ele. Partindo deste princípio, metade dos livros na língua inglesa poderiam ser atribuídos a Shakespeare. Charles Haddon Spurgeon. Este salmo é uma evidente profecia da vinda de Cristo para salvar o mundo. E o que aqui é anunciado por Davi é no bendito cântico da Virgem cantado à medida que está acontecendo. Davi é a voz e Maria é o eco. Davi, cantai ao Senhor um novo cântico à voz. Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o eco. 2. Davi, porque ele tem feito maravilhas à voz. Maria, porque o poderoso me fez grandes coisas, o eco. 3. Davi, a sua destra e o seu braço santo me alcançaram a vitória, a voz. Maria agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, o eco. 4. Davi, o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, a voz. Maria, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem, o eco. 5. Davi lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel, a voz. Maria amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, o eco. Esses paralelos são muito marcantes e nos fazem pensar que Maria tinha este salmo diante de seus olhos quando compôs seu cântico de triunfo. Adam Clarke. Versículo 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. Jesus, nosso Rei, viveu de modo maravilhoso, morreu a morte maravilhosa, ressuscitou por uma ressurreição maravilhosa e ascendeu maravilhosamente ao céu. Por seu poder divino, ele enviou o Espírito Santo para fazer maravilhas, e por este poder sagrado seus discípulos também efetuaram coisas maravilhosas, impressionaram toda a terra. Ídolos caíram, superstições definharam, sistemas de erro evadiram e impérios de crueldade pereceram. Por tudo isso, ele merece o louvor mais elevado. Suas ações provaram sua deidade. Jesus é Jeová e, portanto, cantamos a ele como Senhor. Charles Haddon Spurgeon. Este é o objetivo de um homem: buscar Deus nesta vida, ver Deus na próxima, ser um súdito no reino da graça e um santo no reino da glória. John Boyce. Ele abriu sua grandiosidade e bondade na obra da redenção. Oh, que maravilhas Cristo realizou! 1. Foi concebido pelo Espírito Santo. 2. Nasceu de uma virgem. 3. Curou todos os tipos de doenças. 4. Alimentou milhares com poucos pães e peixes. 5. Ressuscitou dos mortos. 6. E o que foi mais maravilhoso? Ele mesmo morreu. 7. Ressuscitou por seu próprio poder. 8. Ascendeu ao céu. 9. Enviou o Espírito Santo. 10. Fez de seus apóstolos e seus testemunhos instrumentos de esclarecimento e, em última instância, de conversão do mundo. Adam Clarke. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Jesus nunca se inclina para usar a política ou força bruta. Suas perfeições puras lhe garantem vitória real e duradoura contra todos os poderes do mal. E essa vitória será obtida tão destra e facilmente como quando um guerreiro ataca o seu adversário com sua mão direita e o lança diretamente ao chão. Glória seja dada ao conquistador. Que novos cânticos sejam cantados em louvor a ele. Charles Haddon Spurgeon. Um clérigo no condado de Tyrone havia,
por algumas semanas, observado um pequeno menino vestido em farrapos vir todos os domingos e se colocar no centro do corredor, diretamente oposto ao púlpito, onde parecia extremamente atento aos cultos. O clérigo tinha desejo de saber quem era a criança e para isso apresentou-se para fora após o sermão várias vezes, mas nunca conseguia vê-lo, pois ele desaparecia no momento em que o culto acabava e ninguém sabia de onde ele vinha, nem algo sobre ele. Eventualmente, o menino não foi mais visto na igreja por algumas semanas. Nesta época, um homem chamou o ministro e disse-lhe que uma pessoa muito doente desejava vê-lo, mas acrescentou: estou muito constrangido de pedir tanto, mas é um de meus filhos e ele se recusa a receber qualquer outra pessoa que não seja o Senhor. Ele é um menino completamente extraordinário e fala muito sobre coisas que não compreendo. O clérigo prometeu que iria e foi, ainda que estivesse chovendo torrencialmente, e ele teria de passar por 12 quilômetros de montanhas escarpadas. Ao chegar ao lugar que lhe fora indicado, ele viu um chalé de fato muito miserável, e o homem que havia visto pela manhã estava esperando-o à porta. Ele foi recebido e descobriu que o interior do casebre era tão miserável quanto o interior. Em um canto, sobre um pouco de palha, ele viu uma pessoa estirada a quem reconheceu como sendo o pequeno menino que tão regularmente frequentou sua igreja. Ao se aproximar da miserável cama, a criança se levantou e, esticando seus braços, disse: a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória, e imediatamente expirou. K. Arvin. Versículo 3. Todos os confins da terra virão à salvação do nosso Deus. O Pentecoste merece um novo cântico, tanto quanto a paixão e a ressurreição. Que o nosso coração exulte conforme nos lembramos deste acontecimento. Nosso Deus para sempre bendito, foi honrado por aqueles que se curvaram diante de ídolos surdos. Sua salvação não foi apenas ouvida, mas vista entre todos os povos, foi vivenciada, assim como explicada. Seu Filho é o verdadeiro Redentor de uma multidão em todas as nações. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 4. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Acontecendo de algum momento os homens bradarem de alegria, deverá ser quando o Senhor vier entre eles na proclamação do reinado de seu evangelho. John Wesley disse a seu povo: cantem robustamente com bom ânimo. Cantem caso estejam moribundos ou sonolentos, mas elevem a voz com força. Não mais tenham medo de sua voz agora, nem se sintam mais envergonhados por fazê-la ouvida do que quando cantavam canções de Satanás. John Wesley. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 5. Com a harpa, Deus, que aceita a cançoneta iletrada de um lavrador, não rejeita o delicado verso de um Cowper ou das sublimes melodias de um Milton. Todas as repetições não são repetições vãs. Em cântico sagrado deve haver repetições sagradas. Elas dão convicção aos sentidos e ajudam a abrasar a alma. Até mesmo pregadores não erram quando permanecem uma palavra e a reproduzem, vez após vez, até que os ouvidos embotados sintam sua ênfase. Charles Haddon Spurgeon. Em voz de canto. Jerônimo nos disse que em seus dias os salmos deviam ser ouvidos nos campos e vinhedos da Palestina, e que soavam docemente nos ouvidos, misturando-se à canção dos pássaros e ao aroma das flores na primavera. O lavrador, ao guiar seu arado, cantava aleluia, e o ceifador, o vinhateiro, e o pastor cantavam as canções de Davi. Estas, ele diz, são nossas canções de amor, e estes são os instrumentos de nossa agricultura. Sidônio Apolinário faz seus barqueiros cantarem salmos, enquanto forçam sua carregada barcaça contra a corrente, até que as margens do rio ecoem novamente com aleluia, e de modo belíssimo aplica o costume metaforicamente à viagem da vida cristã. J.J.S. Perron. O cantar deste salmo se tornou tão popular que de Israel sugere que o primeiro alcançou a soturna fantasia do austero Calvino. Introduzir o projeto de cantar os salmos em sua disciplina genebrense.
este frenesi infeccioso do cantar de salmos, como Arton, quase em blasfêmia, descreve, propagou-se rapidamente pela Alemanha, assim como pela França, e passou para a Inglaterra. De Israel diz com escárnio que, na época da Comunidade Britânica, os salmos eram cantados nos jantares do Lord Mayor e banquetes da cidade. Soldados os cantavam em sua marcha e em desfiles. E em algumas casas que tinham janelas com vista para as ruas, tinham seus salmos noturnos. Nós podemos apenas acrescentar: fosse segundo a vontade de Deus, isso aconteceria novamente. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 6, com trombetas. Orígenes chama os escritos dos evangelistas e os apóstolos de trombetas, cujo sopro todas as escrituras de idolatria e os dogmas dos filósofos foram totalmente derrotados. Ele ensina do mesmo modo que pelo som das trombetas é prefigurada a trombeta do julgamento universal, diante da qual o mundo cairá em ruína, e cujo som será a alegria do justo e o lamento do injusto. Lorinos. Versículos 7 e 8. O estabelecer do louvor de Cristo para a redenção dos pecadores pode não somente prover o serviço para todas as criaturas sensatas, mas também a todas as gotas de água no mar e em todos os rios e torrentes, todos os peixes no mar, todas as aves no céu, toda criatura vivente na terra e absolutamente tudo que há no mundo. Se todos tivessem raciocínio e habilidade para expressarem-se, sim. E se todos os montes pudessem, por movimentos e gestos, comunicar sua alegria um ao outro, a serviço para todos eles, estabelecer o louvor de Cristo. David Dixon. Versículo 9. Na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Música profundamente calma fez as estrelas cintilarem com seus gentis e delicados olhos, preparados para a sua primeira vinda em Belém. Mas seu segundo advento pede trombetas, pois Ele é o juiz. Pede as aclamações da terra, pois Ele se vestiu de esplendor real. O governo de Cristo é a alegria da natureza. Todas as coisas bendizem seu trono, sim, e a própria vinda deste trono. Como a alvorada deixa a terra chorosa de alegria ao nascer do sol, até que as gotas de orvalho caiam de seus olhos. Assim a aproximação do reino universal de Jesus deveria alegrar toda a criação. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Se houvesse algo em que se alegrar nesta pobre e laboriosa terra, deveria ser a vinda de tal libertador, a ascensão do trono universal de tal governante. Todos saúdem Jesus, todos saúdam. Nossa alma desfalece com deleite ao som de suas carruagens se aproximando e podem apenas clamar: vem sem demora, Senhor Jesus. Charles Haddon Spurgeon. Oh, que estoque de consolo para o perseguido. O escravizado, o necessitado vê-se no anúncio de que o Senhor está vindo para ser o vingador de todos estes. Todas as criaturas serão convidadas a aplaudir, aplaudir de alegria com o pensamento de que Ele tomou esta obra em suas mãos, de que está sentado sobre as enchentes e de que as tempestades que agitam as nações são a sua carruagem, usada para tomar posse da terra e fazer dela a habitação da justiça e da paz. William Penny.